Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, 5 de julho de 2024. Agora 6 horas e 34 minutos. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Candidatos ao concurso nacional unificado poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. Pix por aproximação deve começar em fevereiro do ano que vem. 3 apostas acertam as 6 dezenas da Mega Sena. Governo alerta mais de 200 ganhadores do programa Nota Fiscal Goiana sobre prazo para resgate do prêmio. Jovem é executado com cerca de 12 tiros aqui em Mineiros. Essas e outras notícias você confere logo após a vinheta. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6 horas e 35 minutos. Sejam bem-vindos à nossa programação Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Candidatos ao concurso nacional público unificado que desejam desistir poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. O prazo estabelecido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos terá início hoje e vai terminar no domingo. O pedido do reembolso deverá ser feito online, diretamente na plataforma do concurso, e vai cancelar a participação nas provas no dia 18 de agosto. Essa medida tem o objetivo de atender candidatos que possam ter sido prejudicados com o adiamento de provas previstas para 5 de maio e foram remarcadas para 18 de agosto devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, provocada pelas chuvas volumosas e enchentes que atingiram o estado. As regras do processo de solicitação para o reembolso do valor serão divulgadas em edição extra do Diário Oficial da União em um novo edital, que será publicado, é o que adiantou a ministra do Ministério. O concurso unificado teve mais de 2.100.000 inscritos, entre pagantes da taxa e isentos. Os candidatos a cargos de nível médio pagaram R$ 60 e para cargos de nível superior, o valor foi de R$ 90. E a partir de fevereiro do ano que vem, os correntistas poderão fazer o Pix por aproximação. Foi o que anunciou ontem o Banco Central. A Autoridade Monetária e o Conselho Monetário Nacional editaram novas regras para ampliar o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e permitir essa modalidade. Por meio do Pix por aproximação, o correntista poderá fazer a transferência instantânea, sem sair do ambiente de compras online e ir para o aplicativo do banco. A funcionalidade, no entanto, exige a inclusão de novos tipos de instituições financeiras no Open Finance e estabelecer uma governança definitiva para o compartilhamento de dados. No fim de julho, o Banco Central vai publicar normas mais detalhadas sobre esse tema, que trarão instruções para instituições financeiras e vão definir a responsabilidade delas dentro dessa ferramenta. Os testes começam em novembro, com o lançamento do serviço para a população em fevereiro do próximo ano. 6 horas e 37 minutos. Luiz Fux afirmou que a judicialização na saúde pode gerar um desequilíbrio. Débora Cruz é quem traz esse alerta. O mercado segurador precisa criar mecanismos para conscientizar o consumidor sobre a importância de obedecer às limitações contratuais. A análise foi feita pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, durante entrevista exclusiva ao Seguro Pode, canal de podcast da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Se não forem obedecidas aquelas limitações contratuais, vai haver um desequilíbrio entre a fonte de custeio e a utilização do plano. E o plano quebra, porque o plano não tem condições de atender mais do que aquilo que ele assumiu como risco. Em saúde suplementar, por exemplo, o ministro Fux lembra que o desequilíbrio pode sobrecarregar ainda mais o SUS. 75% da população brasileira não tem seguro-saúde. E o Sistema Único de Saúde não tem, digamos assim, aptidão para absorver todas essas pessoas. Então perde a sociedade, perde o cidadão e perdem os planos que vão à bancarrota.
O ministro ainda falou sobre o combate às fraudes. Para ele, é preciso que a legislação securitária passe a trazer também uma disposição penal, a exemplo das disposições gerais e contratuais, para que o consumidor tenha a advertência de que a prática é crime e quais as penalidades que podem ser impostas. A íntegra da entrevista está disponível no Spotify, YouTube e principais agregadores de podcast. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. Um levantamento feito pela organização Social Progress Imperative mede o índice do progresso social e a qualidade de vida em todos os municípios brasileiros e também em 170 países em todos os cantos do mundo. E nessa pesquisa, que utilizou dados de 2014 até 2024, Goiás apareceu como o 5º melhor estado em todo o país e Goiânia como o 4º melhor município brasileiro com a maior qualidade de vida. O índice segue 3 medidores principais para a análise dessa qualidade de vida. São eles as necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidades. Conforme apontou o relatório, o índice busca aferir a capacidade da sociedade em satisfazer necessidades humanas básicas, estabelecer as estruturas que garantam qualidade de vida aos cidadãos e dar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir o seu potencial máximo. O levantamento conjugou ainda mais de 300 indicadores sociais locais e nacionais e selecionou os 52 mais importantes, como estatísticas de órgãos oficiais e institutos de pesquisas, por exemplo, o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, MAP Biomas, Anatel e o CAD Único. A Saniago está com inscrições abertas para a seleção de profissionais para cargos temporários com salários que vão até R$ 12.700. Para participar do processo seletivo, é preciso enviar os documentos por e-mail até o dia 9 de julho. Ao todo, estão disponíveis 125 vagas nas áreas de arquitetura e engenharias, civil, ambiental, sanitarista, eletricista e mecânica, e também para técnicos de agrimensura, edificações, eletrotécnica e saneamento. Há vagas para ampla concorrência e também pessoas com deficiência. Para os cargos de arquitetura e engenharia, o salário é de R$ 12.787 e para as demais vagas é de R$ 5.732. De acordo com o edital, selecionados vão ser lotados em Goiânia ou no interior, a depender da necessidade da Saniago. O documento também alerta que o exercício das funções exige a CNH definitiva de categoria B e disponibilidade para viagens. Uma operação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar apreendeu 200 quilos de drogas. A repórter Leandra Matos é quem detalha os detalhes dessa operação. A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos e a Polícia Rodoviária Federal dos estados de Goiás e Mato Grosso prenderam, na cidade de Itaúsu, um caminhoneiro que transportava cerca de 200 quilos de drogas em um compartimento oculto no caminhão. Após informação de que ele poderia estar transportando drogas do estado de Mato Grosso com destino a Anápolis, 6 equipes da PRF da Polícia Civil Goiana se espalharam pelas principais rotas de acesso a Goiânia e região metropolitana. O veículo foi então visualizado e abordado. Após questionamentos simples quanto às características da sua viagem, o caminhoneiro não soube responder e acabou confessando que transportava drogas em um fundo falso do caminhão. Com o apoio do Corpo de Bombeiros na sede da PRF em Guapó, a lataria do veículo foi aberta e foram localizados cerca de 80 quilogramas de cocaína e cerca de 120 quilogramas de maconha skunk, variação mais potente da droga. O condutor foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. De Goiânia, Leandra Matos, Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 e a Argentina está mais uma vez na semifinal da Copa América. Na noite desta quinta-feira, na abertura das quartas de final no Texas, o time de Lionel Scaloni sofreu e empatou por 1-1, mas conseguiu avançar nos pênaltis contra um aguerrido Equador. Atuais campeões, os argentinos abriram o placar no primeiro tempo com o gol do zagueiro Lisandro Martínez. Na segunda etapa, o Equador teve a chance de empatar num pênalti que Ener Valencia acertou o pé da trave. Sem desistir, o Equador seguiu martelando e conseguiu empate no fim do jogo com Kevin Rodrigues.
Nas penalidades, Lionel Messi desperdiçou a primeira cobrança numa cavada que acertou o travessão. Mas o goleiro Dibu Martínez apareceu para salvar a pátria, com defesas nas cobranças de Ângel Mena e Minda. Na próxima fase, a Argentina enfrenta o vencedor do duelo entre a Venezuela e o Canadá. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu Vitória por 3-2 na noite de ontem na Neoquímica Arena, pela 14ª rodada do campeonato. Rodrigo Garro marcou 2 vezes no primeiro tempo. O Leão conseguiu empate na reta final do segundo tempo e quando parecia que o empate estava definido, Giovani aproveitou sobra dentro da área para marcar o gol da vitória do Timão nos acréscimos e encerrar assim o jejum de 9 rodadas sem vencer na competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. Na Bolsa Brasileira, os vencimentos futuros do milho finalizaram a sessão de ontem com baixas. As negociações do milho ficaram pressionadas longo neste pregão diante do recuo do dólar, na qual recuou 1,25%, estava cotado a R$ 5,49, abaixo do patamar de R$ 5,50. O vencimento junho 24, cotado a R$ 55,88, teve uma desvalorização de 1,34%. Setembro 24 valia R$ 57,88, com queda de 1,21%. E o contrato novembro 24 teve uma baixa de 0,85%, cotado a R$ 61,87. Já o contrato janeiro 25 teve uma baixa de 0,59%, precificado em R$ 65,76 por saca. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que impede uma federação partidária de participar das eleições se um dos partidos que a integra não prestar contas anuais à Justiça Eleitoral. Na decisão assinada na quarta-feira, Mendonça atendeu ao pedido protocolado pelo PV, PSDB, Cidadania, PCdoB, PT, PSOL e Rede Sustentabilidade. Para as legendas, a restrição criada pela resolução não está prevista na legislação e poderá impedir a participação de algumas federações partidárias nas eleições. Na decisão, o ministro entendeu que a norma não preserva a autonomia dos partidos, garantida pela Constituição. Dessa forma, segundo o ministro, que também integra o tribunal, uma federação não pode ser impedida de disputar as eleições por causa de uma irregularidade individual de uma das legendas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou ontem a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor. Os planos suspensos são Univida, coletivo por adesão, apartamento, Univida coletivo por adesão, enfermaria, Enferme Secop, Univida coletivo nacional, Enferme Cop, Univida empresarial 3, Diamante, Medical e Prime 400 e Rubi. Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 9 planos de 2 operadoras devido a reclamações efetuadas no primeiro trimestre deste ano. A proibição da venda começa a valer no dia 9 desse mês. 7h03. A tributação de alimentos processados pode dificultar o acesso a outros alimentos. Diego Brião é quem traz essa reportagem. Qualquer aumento na tributação de alimentos e bebidas não alcoólicas no âmbito da reforma tributária pode agravar ainda mais a insegurança alimentar, afetando diretamente milhões de brasileiros que já destinam uma parte significativa da renda para se alimentar. Este é o alerta feito pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. Dados do governo federal apontam que em 2023, cerca de 20 milhões de pessoas ainda estavam no chamado mapa da fome no país. Para o presidente executivo da ABIA, João Dornelas, os alimentos processados não devem ter ampliação de impostos. O brasileiro tem que pagar menos pelo alimento que ele consome. Não tem sentido seguir com a segunda maior carga tributária do planeta e muito menos sentido aumentar imposto sobre qualquer tipo de alimento, seja ele in natura, seja ele industrializado. Nós somos totalmente contrários a isso. O Brasil passa por um momento onde a fome voltou a existir. Nós, por termos um campo forte, uma indústria forte, não deveríamos ter sequer um brasileiro em situação de fome ou de insegurança alimentar. E esse é o momento. A
reforma tributária tem que ser utilizada para fazer o alimento chegar mais barato à mesa do brasileiro. João Dornelas também destaca que a reforma tributária é relacionada ao consumo e não à renda. Se o imposto aumentar ou se o imposto diminuir, o reflexo vai acontecer exatamente no produto final que a gente compra. No nosso caso, dos alimentos que a gente compra nos supermercados, por exemplo, o alimento industrializado, né? E não estamos aqui falando de poucos produtos, não. Mais de 5.700 itens que estão presentes nas nossas despensas, nas nossas geladeiras, todos os dias. Estamos falando, por exemplo, de produtos que variam desde a maionese, aos molhos prontos para salada, aos molhos de tomate, aos refrigerantes, todos os cereais matinais, todos os biscoitos, o requeijão, o sorvete, tudo isso ficaria mais caro se o imposto seletivo fosse aplicado sobre os alimentos que são chamados de ultraprocessados. Ainda segundo João Dornelas, outros países já adotaram impostos seletivos sem sucesso. No México, por exemplo, onde o imposto sobre as bebidas adoçadas subiu de 17% para 28%, o único resultado foi fazer a população pagar mais caro, sem nenhuma melhora perceptível na saúde. A BIA também reforça que é favorável à redução de impostos sobre todos os alimentos, os in natura, os da quitanda, das feiras livres e dos supermercados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora às 7h06. E 90 dos 158 vencedores do sorteio de junho do programa Nota Fiscal Goiana da Secretaria da Economia do Estado ainda não solicitaram o resgate do prêmio no site oficial. Os contemplados têm prazo de 90 dias para requerer o valor a partir dessa quinta-feira, ontem, quando a homologação do resultado foi publicada no Diário Oficial do Estado. Entre esses está o ganhador de R$50 mil, o maior prêmio dessa edição. Foram contemplados moradores de 35 municípios, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Itumbiara e Senador Canedo. A lista completa de nomes está disponível no site da NFG, goiás.gov.br/NF Goiana, no menu Sorteios. Pelo mesmo endereço, o ganhador deve acessar a área restrita com o CPF e a senha e no quadro Premiação informar dados bancários para depósito do dinheiro. Após o prazo de 90 dias, que vence no dia 2 de outubro, no caso do sorteio mais recente, os contemplados perdem direito ao prêmio. A Polícia Civil prendeu um padrasto suspeito de estuprar a enteada por 10 anos com a conivência da mãe da vítima. O crime aconteceu em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, e a prisão foi realizada na cidade de Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ontem. A mãe da menina também foi presa por omissão. De acordo com a polícia, a mãe e o padrasto da vítima fugiram para o Sudeste quando a investigação começou. A adolescente, que hoje tem 17 anos, ficou sob cuidados da mãe do padrasto desde então. Soyara Lambruger, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida, informou que a defesa do casal ainda não se apresentou, porque eles ainda estão no Rio de Janeiro. De acordo com a delegada, a adolescente sofreu abuso dos 5 aos 15 anos de idade. A denúncia chegou para a polícia por meio de informações do Conselho Tutelar e da escola da adolescente, de acordo com a delegada. A Secretaria do Estado da Saúde está alertando para baixa procura pela segunda dose da vacina contra a dengue. Os detalhes é com Eduardo Bernardo. A Secretaria de Estado da Saúde alerta a população sobre a baixa procura pela segunda dose da vacina contra a dengue em território goiano. Segundo diretriz do Ministério da Saúde, a efetiva proteção contra a doença só ocorre após a aplicação das 2 doses do imunizante, que deve ser feita no intervalo de 90 dias entre uma e outra. Levantamento da Secretaria da Saúde aponta, contudo, que mais de 118 mil pessoas no estado ainda não voltaram aos postos para a aplicação da segunda dose da vacina. Atualmente, a vacina da dengue está disponível para crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 16 anos. Os adultos de até 59 anos que se vacinaram durante a ampliação do público-alvo também devem procurar uma das mais de 900 salas de imunização do estado para garantir a segunda dose. Os municípios que têm população com segunda dose para fazer já estão abastecidos. Goiás possui hoje 381.842 casos notificados de dengue e outros 231.436 confirmados.
Até o momento, 323 pessoas morreram vítimas da doença em 2024. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. Em jogo de pouca criatividade no Maracanã, Fluminense e Internacional empataram por 1-1 nesta quinta-feira pela 14ª rodada do Brasileirão. O resultado é pior para o time carioca, que continua na lanterna, 5 pontos atrás da primeira equipe fora do Z4. O Colorado abriu o placar com um bonito gol de Igor Gomes e pouco depois Ganso igualou com um lindo chute de fora da área. O Fluminense voltou a pontuar após 6 derrotas seguidas e fica com 7 pontos, ainda na lanterna. Com o triunfo do Corinthians sobre o Vitória, a distância do tricolor para o 19º colocado, o Atlético Goianiense, aumentou para 4 pontos. Ou seja, nenhuma vitória na próxima rodada tira a equipe da lanterna. O Internacional chegou a 19 pontos e permaneceu na 10ª posição. E sob o frio de Caxias do Sul, não houve tempo nem para aquecer. O Grêmio abriu 2 de diferença no placar diante de um Palmeiras remendado e parecia sim encaminhar então a vitória no Centenário, com gols de Pavão e Cristaldo de pênalti. Mas viu o Verdão empatar com Flaco Lopes e Estevão em um golaço para terminar com 2-2 no apito final. O Palmeiras está com 27 pontos, mas cai para o 3º lugar do Brasileiro, ultrapassado pelo Botafogo, com o mesmo número de pontos pela diferença nos gols. O Grêmio chega a 11 pontos e segue na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11. O mercado da soja passou essa quinta-feira sem a referência da Bolsa de Chicago, com feriado dos Estados Unidos em comemoração ao Dia da Independência. Assim, o foco dos agentes passou a ser o dólar e a sua baixa frente ao real. Perto de 15h40, a moeda americana cedia mais de 1%, sendo cotada a R$ 5,49, pressionando os indicativos da oleaginosa no cenário nacional. Nessa semana, as cotações já chegaram a testar preços recordes para a soja brasileira disponível, em especial nos portos, com Chicago ainda acima de $11 por bushel e o dólar testando R$ 5,70 antes dos ajustes. Os negócios avançaram com produtores aproveitando os bons momentos. No Porto de Santos, por exemplo, a referência chegou a ultrapassar e testar algo entre R$ 150 e R$ 155 a saca no disponível, enquanto foi aos R$ 140 para a nova safra. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. A Associação e o Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto divulgaram ontem um levantamento que mostra que os mais pobres são os mais afetados pela falta de saneamento básico no país. Segundo o panorama da participação privada no saneamento, 75% das pessoas que não estão conectadas à rede de água vivem com até um salário mínimo. O levantamento mostrou que 74% das pessoas que não estão conectadas à rede de coleta de esgoto também tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo. Tanto a coleta de esgoto quanto o fornecimento de água atingem níveis superiores a 90% para pessoas que recebem mais de 5 salários mínimos. Enem dos concursos. Lista de aprovados será divulgada em novembro. Norberto Notari é quem traz os detalhes desse cronograma. A lista de aprovados no chamado Enem dos concursos será divulgada no dia 21 de novembro e a convocação acontecerá em janeiro de 2025. As datas foram confirmadas nesta quinta pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. As provas do concurso nacional unificado acontecerão no dia 18 de agosto. Seria em maio, mas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, o governo adiou o exame. A ministra Esther Dweck garantiu que a data desta vez permanece inalterada. A gente vai publicar hoje um novo edital com várias regras para que a gente garanta que a prova será realizada no dia 18 de agosto, mesmo que infelizmente aconteça algo na magnitude do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então a gente ficou esse tempo. Por isso que a gente demorou um pouco para publicar esse novo cronograma, porque a gente estava estudando como uma alteração no edital que permita que, caso ocorra algo dessa mesma magnitude, a gente tenha uma solução e não precise
adiar a prova. A ministra ainda fez questão de garantir que a segurança das provas foi reforçada. As provas já estavam nos estados, né, começando a ser distribuídas em alguns casos para as cidades e para os locais de prova, mas a gente centralizou novamente num único local e foi feito uma conferência de todos os malotes de provas. Cada malote de prova tem um lacre e eles são armazenados juntinhos, outro lacre para aquelas que vão para um determinado local de prova, etc. Essa checagem de todos os lacres foi feita e não houve nenhuma violação dos malotes de prova. Então as provas estão seguras, guardadas e foram armazenadas num local seguro, que tem vigilância 24/7, tem todo um processo aí de extrema segurança e, portanto, a gente tem uma garantia de que as provas não tiveram nenhum tipo de violação. Quem não puder realizar a prova no dia 18 de agosto poderá pedir a devolução da taxa de inscrição. Os pedidos deverão ser feitos a partir desta sexta e o prazo segue até domingo. São 6.640 vagas em 21 órgãos públicos distribuídos em todos os estados brasileiros com mais de 2 milhões de inscritos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Mortari. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O concurso 2.745 da Mega Sena, sorteado ontem no Espaço da Sorte em São Paulo, teve 3 apostas ganhadoras do prêmio principal. Uma do Rio de Janeiro, uma do Rio Grande do Sul e a outra de Planalto, também no Rio Grande do Sul. Todas fizeram apostas simples em lotéricas físicas e cada ganhador vai levar um prêmio de R$ 54.262.775. As dezenas sorteadas foram 2, 5, 7, 11, 52 e 57. A quina teve 317 bilhetes premiados e cada um vai receber R$ 22.892. Os 14.270 acertadores da quadra terão um prêmio de R$ 726,50 cada. Para o próximo concurso da Mega Sena, o prêmio está estimado em R$ 3.500.000. As apostas podem ser feitas até às 19 horas pelo aplicativo Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Puxado pela queda no preço da soja e do milho e pelo aumento na importação de veículos elétricos, o superávit da balança comercial caiu em junho. No mês passado, o país exportou 6,711 bilhões de dólares a mais do que importou. Foi o que divulgou ontem o Ministério do Desenvolvimento. O resultado representa uma queda de 33% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas é o quarto melhor para meses de junho, só perdendo para o recorde de junho de 2021, de 10,414 bilhões de dólares, de 2023, de 10,77 bilhões de dólares e 2022, de 8,89 bilhões de dólares. Segundo o diretor da Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Erlon Brandão, o aumento da importação de carros elétricos indica uma antecipação de compras para formar estoques e escapar da elevação do imposto de importação sobre esses veículos. 7h26 e a Câmara pode ampliar os itens do chamado Imposto do Pecado na reforma. Yuri Hudson é quem traz detalhes. O Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária apresentou nesta quinta-feira a nova versão do projeto que vai regulamentar a proposta. Essa nova versão não é a definitiva. A expectativa é que seja fechado um texto e que ele seja submetido à votação já na próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. Essa regulamentação define justamente o que será taxado, como será taxado e quais itens serão beneficiados com algum tipo de isenção tributária na nova reforma. O grupo, por exemplo, decidiu manter 15 itens da cesta básica isentos de tributação. Carne bovina e de frango não foram incluídos nessa isenção total. No entanto, terão algum benefício com uma tributação reduzida. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu que não é possível zerar a alíquota
para carnes. A maior importância nesse sentido é manter e aumentar o cashback para as pessoas do Cade Único com relação a serviços essenciais, por exemplo. Terá um efeito muito maior do que incluir a carne, por exemplo, na cesta básica. As carnes contarão com um desconto de 60% da alíquota de referência no projeto original. Os deputados ressaltaram ainda que os produtos de higiene menstrual também passaram por uma redução de alíquota de 60%. Os deputados ainda ampliaram a chamada lista do imposto do pecado, ou seja, aquele imposto seletivo. Estão na lista cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, embarcações e aeronaves, extração de minério de ferro, apostas e carros, incluindo os elétricos. Os caminhões não serão taxados. No caso das apostas, a cobrança valerá para as realizadas nas modalidades físicas e online, como as bets e os chamados fantasy games. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes está com mais de 90% das obras de restauração da GO 040 executadas. Trata-se de um trecho de 43 quilômetros entre Goiatuba e Bom Jesus de Goiás, ambas na região sul, que recebe investimento de 92 milhões de reais do Fundo Estadual de Infraestrutura para facilitar o escoamento de produções agroindustriais. Equipes da Goinfra realizaram tratamento superficial duplo e a aplicação do micro-revestimento asfáltico no local. Atualmente, técnicos fazem a implantação dos elementos de drenagem superficial, como sarjetas e meio-fio, além da sinalização horizontal e vertical. E o ano de 2024 trouxe novos desafios para o sistema de saúde do Brasil no combate à dengue. Após um período de relativa estabilidade, a doença voltou a apresentar um aumento significativo de casos, sobrecarregando hospitais e colocando à prova a capacidade de resposta do país. No ano passado, o Brasil já havia encerrado o ano na liderança do ranking mundial, com 2.900.000 casos, sendo mais da metade de 5 milhões registrados em todo o país, em todo o mundo. Especialistas apontam que o fenômeno El Niño, com altas temperaturas, contribuiu para o aumento da sobrevivência do mosquito Aedes aegypti, o principal transmissor dessa doença. Agora, em 2024, a Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil registrou 6.300.000 casos, mantendo-se no topo do ranking pelo segundo ano consecutivo. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, mais de 3.000 mortes foram registradas no país por conta da dengue. E a fiscalização está punindo drenos e desmatamento no Rio Araguaia. A reportagem é com Túlio Isaac Filho. Bom, nós estamos no mês de julho e um mês de férias e mais uma vez, mais uma etapa, mais uma fase da Operação Preserve o Rio Araguaia. Muitas pessoas hoje se encontram ali na região, só que elas não têm noção da dimensão do problema que hoje ocorre ali na região. Vamos falar principalmente ali da região de Aruanã. Doutor Luciano, hoje nós temos um baita problema que envolve dreno, desmatamento em um dos nossos principais rios, acho que do país. O que está acontecendo hoje ali na cidade de Aruanã? Porque, pelo que a gente tem acompanhado nas imagens, somente em uma fazenda nós temos mais de 90 quilômetros de dreno. Vai responder administrativamente e também criminalmente. Tanto lá nas comarcas de Aruanã, de São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, né? E também administrativo. Agora, quando você vê o meio ambiente, olha, tem as três esferas, a civil, administrativa e criminal, né? Que está ali protegendo a natureza e mesmo assim não tem conseguido. Mas eu vejo que tem uma falha e nós temos que fechar esse gargalo. Gente, nós estamos praticando crime contra a vida. Ora, você vai agora, nesses inquéritos que nós fizemos, ali tinha uma nascente, não tem mais. Ali tinha outra nascente, não tem mais. Ou seja, esse rio aqui, esse riacho, não tem mais. Tem uma grande vereda, fez o dreno, muita água escorrendo ali, sabe? Mas aí 5 quilômetros depois não tem mais a ver, não tem mais água, já secou. Então, quer dizer, nós estamos destruindo. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
horas e 32 minutos. E após um jogo intenso e equilibrado nos primeiros 45 minutos, o Bahia voltou do intervalo melhor. Dominou o Juventude e contou com as estrelas de Tassiano e Cauli para decretar a vitória por 2-0 na noite de ontem na casa de apostas Arena Fonte Nova. Jogo válido pela 14ª rodada da Série A. O resultado consolida o tricolor no G4 e deixa o time gaúcho no meio da tabela. O Bahia agora viaja até São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras nesse domingo, pela 15ª rodada da Série A. A partida está marcada para 18 horas e 30 minutos, no Allianz Parque. Já o Juventude recebe o Grêmio em Clássico Gaúcho, no Alfredo Jaconi, às 16 horas desse domingo. Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, entrou em contato com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, para informar que não tem a intenção de liberar Fábio Carille. O Cartola do Peixe também conversou com o treinador que está com a delegação em Fortaleza para reafirmar o foco da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em contato com a reportagem, Marcelo Teixeira afirma que não procurou o Corinthians. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 horas e 34 minutos. O volume exportado da carne bovina fresca ou congelada encerrou o mês de junho de 2024 com 195.500 toneladas, conforme apurado pela Secretaria de Comércio Exterior na quinta-feira. No mês de junho do ano anterior, o volume exportado alcançou 192,6 mil toneladas em 21 dias úteis. No comparativo mensal, o volume exportado da carne bovina registrou uma baixa de 9,16%, frente ao total embarcado em maio de 2024, que exportou 211.900 toneladas. Fraude nas vacinas. A Polícia Federal apreendeu R$164 mil na casa de um ex-prefeito. René Almeida traz os detalhes nessa matéria. A Polícia Federal apreendeu R$164 mil em dinheiro vivo na residência do ex-prefeito de Duque de Caxias e atual secretário de Transportes e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, Washington Reis. A operação da PF foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira para apurar um esquema de fraudes em certificados de vacina da Covid-19. O ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de ser um dos beneficiários do esquema que inseria dados falsos nos sistemas do governo federal. Na casa de Washington Reis, os investigadores também recolheram $5.700 e 170 euros, além de telefones celulares e aparelhos eletrônicos, conforme o portal UOL. Além do ex-prefeito, a atual secretária de Saúde de Duque de Caxias, Célia Serrano, também foi alvo da investigação nesta quinta. Agora, a PF deve devolver ao STF o caso envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e continuar investigando novos beneficiários do esquema a partir da prefeitura da cidade fluminense. Já o Supremo vai encaminhar o processo à Procuradoria-Geral da República, que vai definir se denuncia ou não o ex-presidente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida.